Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Márcio Bueno, CEO da BNSK, e vou conduzir esse momento de debate entre executivos. No episódio anterior, tivemos acesso ao Momento Beda, em que apresentei conceitos e particularidades de empresas classificadas como exponenciais. Neste episódio, dando continuidade, faremos um momento de rico debate, trazendo a experiência dos seguintes executivos: a Miriam Ribeiro, da Vibra Energia, e o Marcos Rocha, que é CEO da To Growth, Habitat de Inovação. Também teremos a participação do Fábio Freitas, presidente e fundador da Sagrado Boulangerie, e dos nossos patrocinadores, Rafael Gouveia, da Nepo, e Ana Paula, da Software Mental, além de Leandro, da BNSK. Em outubro de 2014, os autores Salim Ismail, Yuri Van Dis e Michael Maloney lançaram o livro Organizações Exponenciais, conceito desenvolvido nos porões da Singularity University. Esta nova forma de classificar empresas cresceu rapidamente no fértil terreno do Vale do Silício, pois tornava mais simples o entendimento por que algumas empresas experimentavam uma curva de crescimento muito mais acelerada do que outras. E o que mais estranhava ao mundo corporativo é que algumas dessas empresas, com crescimento acelerado, não possuíam ativos que sempre foram reconhecidos como mundialmente como fortalezas, como, por exemplo, tradição, produtos líderes em seus mercados, ativos de altos valores que dificultavam a ameaça da concorrência, fábricas espalhadas por várias partes do mundo, etc. Essas empresas que cresciam e se tornavam líderes em seus mercados, por vezes, nem possuíam ativos tão expressivos assim. Por vezes, sequer tinham fábricas, não tinham muitas vezes tradição, poucos anos de existência, e todas, absolutamente todas, como por mágica, cresciam a ritmos exponenciais. Eles notaram que essas empresas tinham características comuns, em especial na mentalidade de seus executivos e fundadores, que permitiu que encarassem as dificuldades e desafios de mercado com ferramentas não tradicionais, sem buscar por soluções convencionais para o crescimento e ocupação de market share, como aprendemos décadas atrás nos livros de Kotler. A primeira pergunta eu dirijo a Miriam e ao Marcos, e diz respeito a uma característica comum de várias empresas exponenciais. Elas costumam atuar em setores altamente tecnológicos e atuam com muita frequência na área de software. E a dúvida é exatamente esta: será que somente as empresas que têm no software seu produto básico podem ter crescimento exponencial? Será que empresas que trabalham com produtos físicos, como a Sagrado Boulangerie, poderia almejar tornar-se uma organização exponencial? A questão da inovação ela se aplica, né, a empresas que têm um foco, né, em produtos de tecnologia, ou não, né? Acredito que sempre buscar um mix, né, disso daí é uma coisa interessante. Caminham juntas a tendência é que as coisas caminhem juntas, né? Que você busque sempre na tecnologia uma maneira de acelerar, de melhorar processo, né? De agilizar e de entregar, né, um produto que seja um aspiracional, né, interessante para o cliente, né? O que eu estava falando é que organizações exponenciais geralmente não têm grandes ativos, né? Então, o importante é manter essa ideia de custos enxutos mesmo, né? E focar no propósito, né? O propósito, e eu entendo, como eu falei antes, que vi de uma maneira muito
interessante que eles conseguiram já, numa primeira visão, construir um propósito, né, que vai ser algo longevo, né? Eles vão conseguir fazer adequações, mas é algo simples, né? E trabalhar em cima disso, né? Depois, contar com a ajuda da tecnologia, como eu falei, né? E acompanhar, fazer o dever de casa, acompanhar indicadores, né? Os custos, gerenciar de forma eficaz isso. E eu reforcei que o bacana é sempre ter na equipe alguém que compartilhe desse propósito, né? Contratar profissionais com brilho nos olhos. Mais do que grandes competências, é buscar alguém que possa atuar junto, compreender bem esse propósito, né? Compartilhar o propósito, né? E daí multiplicar, vai ser fácil de engajar, e isso sim torna a organização com potencial Ok. exponencial. Marcos, na tua opinião, obrigatoriamente organizações exponenciais precisam ter o software no seu core business como um produto, ou empresas como a Sagrado, que tem um produto físico no seu core business, que é o pão, pode ser uma organização exponencial? Eu só gostaria de deixar duas provocações, Márcio. Eles têm um desafio muito grande, que é como escalar um produto artesanal mantendo a qualidade e o padrão. Isso é muito complexo, vai precisar de uma tecnologia, aí sim, da área gastronômica, né, da área da alimentação, muito sofisticada, acredito eu, e parece até um paradoxo, né? Sofisticação para um produto milenar com fermento natural, muito tradicional e artesanal. Mas acredito que isso precisa ser feito, esse investimento, esse estudo. E, claro, nesse crescimento, isso é uma coisa que, inclusive, o livro das organizações exponenciais, ele deixa em aberto, mais ou menos, porque é um caminho a ser trilhado. Porque depois que a organização que ela cresce, que ela fica grande, ela precisa buscar padrões. Eu recentemente li um artigo muito interessante do Steve Blank, é uma das pessoas que cunhou o termo startup, né? Então é um cara que navega muito no mundo da inovação. Ele fala, o título do artigo chama-se O Teatro da Inovação. E por que empresas grandes têm tanta dificuldade em inovar? Ou seja, depois que você se torna exponencial, com os seus processos padronizados, suas estruturas padronizadas, é uma tendência natural que a organização deixe de ser inovadora por causa dessa força que ela criou, os processos. Então, cria-se um paradoxo dentro da empresa, ela não consegue inovar porque ela se padronizou demais. Então, é como crescer, ser exponencial, sem se engessar. Então, acho que são esses dois desafios, um desafio tecnológico e um outro desafio gerencial. Ok. Segundo o Salim Ismael, as principais características de organizações exponenciais, né, são mindset de longo prazo, cultura de inovação, capacidade superior de diálogo com seus públicos, de interesses e forte posicionamento da marca. Eu gostaria aqui de perguntar para o Fábio e para a Ana Paula a opinião deles, qual a importância do mindset de longo prazo e como isso pode ser traduzido na gestão de negócios. O mindset de longo prazo tem um aspecto dele que é a necessidade da gente ter flexibilidade, abertura para a mudança nesse longo prazo, especialmente num contexto de crescimento exponencial. O crescimento exponencial significa mudanças radicais em curto espaço de tempo. E essas mudanças radicais, muitas vezes, elas são um desafio enorme para as pessoas, não só para os processos, né, como estava falando agora há pouco o Marcos, mas também para a velocidade de acompanhar e de se adaptar das pessoas que fazem a organização. O nosso próprio aparelho biológico aqui, ele é formado ou formatado, ele cresceu e ele se desenvolveu biologicamente para definir padrões, se adaptar e definir certos caminhos de resposta, né? Estímulo-resposta, para situações conhecidas. Então, a gente tem uma tendência de querer buscar o conhecido. Mas se a gente está falando de um crescimento ao longo do tempo, exponencial ao longo do tempo, necessariamente a gente vai encarar muitas coisas desconhecidas.
Então, um elemento do mindset muito importante para o longo prazo é um mindset aberto, um mindset de crescimento, um mindset oposto à rigidez. A pessoa aberta para crescer, para mudar, para se desenvolver ao longo do tempo. Que é uma das bases desse mindset de crescimento é a capacidade de aprender rapidamente. Em negócios, né, o Fábio certamente, né, já falou uma opção de coisas e pode trazer outras questões aí importantes também. A gente precisa, quando está empreendendo, testar as coisas rapidamente, errar rapidamente, aprender rápido e corrigir rápido, tudo rápido. E vamos pensar uma coisa, rápido não significa apressadamente. É rápido apenas no sentido de, já entendi, não vou ficar resistindo à informação, querendo que as coisas sejam diferentes do que é. Então vamos admitir o mais rápido possível os fatos, os dados do que está acontecendo, para a gente poder agir de acordo, agir em relação a isso o quanto antes, e sem resistência, sem ficar desejando que as coisas fossem de outro jeito, ou tentando disfarçar, ou tentando dourar um pouco, né, a situação. Não, vamos encarar a coisa como é, para poder responder rapidamente a esses desafios que vêm. Então, rápido não é apressado, para a gente não ficar alimentando a cultura da ansiedade também, né? Os resultados que a gente tem obtido hoje são resultados de teste. Apesar de ser expressivo, a gente entende que são resultados de curto prazo e que a visão nossa é uma caminhada de longo prazo. A gente está tentando construir um negócio que seja perene, não que seja um negócio que seja de moda, né? Então, esse mindset de longo prazo é extremamente importante, casado com a resiliência do aprendizado de errar, refazer, treinar e de novo testar. Empresas que são consideradas exponenciais pelo mercado normalmente trabalham com metodologia de objetivos chamados de moonshot. Ou seja, quando estabelecem os objetivos, não pensam em atingimentos facilmente conquistáveis. Eles literalmente miram na lua. O que se acredita é que quando pensamos em objetivos mais facilmente atingíveis, nós não nos motivamos a pensar realmente de forma inovadora e disruptiva, né? Eu gostaria aqui de perguntar para o Léo, né, se na opinião dele, inovação é uma disciplina que pode ser utilizada na busca dessa estratégia de como acertar um tiro na lua ou atingir um objetivo nunca pensado. Eu vou pelo caminho de uma área que está muito próxima da inovação e que chama foresight, né? Que é você construir cenários previsíveis, prováveis e desejáveis. Talvez a questão em relação à inovação para atingir a meta, né, de crescer, né, a definição de moonshot está em crescimento 10 vezes além do crescimento previsto. Passe muito por questões como criatividade, como foco no cliente e questões relacionadas à cocriação. Como é que eu vejo uma possibilidade de crescimento exponencial para a boulangerie? Eu imagino que talvez a cada novo processo, a cada novo produto desenvolvido, a cada nova ampliação no modelo de negócio, nova funcionalidade pensada, o crescimento pode se dar cocriando, entendendo e focando no desejo que esse cliente tem em relação ao produto. Então, eu imagino que um crescimento 10 vezes, né, a partir de conceitos da inovação, né, de novas formas de se entregar o produto, ou seja lá qual for o modelo que se caminhe, passa muito por questões de foco no cliente, criatividade e cocriação. Em uma empresa que visa o crescimento exponencial, o produto passa pelas fases de experimentação, validação e ajustes de maneira contínua, né? O processo como um todo é muito ágil, deve ser muito ágil, né? Além de ter seus riscos controlados. A ideia é que na inserção no mercado seja muito mais certeira e eficiente.
Eu gostaria de perguntar para o Fábio e para o Rafael se é possível pensarmos em um desenvolvimento de produtos com essas características de experimentação e validação também na indústria de pães e de como ela poderia dar, e no caso do Rafael, inclusive, como a tecnologia pode ajudar aí. Vamos começar com o Fábio, falando sobre a criação de novos produtos, qual é esse processo, né? Essa agilidade, se vocês já têm essa agilidade ou não de levar novos produtos para o mercado, e o Rafael aí, como a tecnologia pode ajudar nesse processo. Bom, Márcio, a gente, desde o início, sempre trabalhou dessa forma, né? Então, você desenvolve, testa, experimenta, e quem experimenta é o nosso cliente. Então, a gente está sempre trabalhando dessa forma de desenvolvimento, o nosso teste é o cliente, né? Então, aquele produto que a gente consegue engajar, ele permanece em prateleira, e aquele que não consegue engajar, a gente dá um time dele lá, que a gente acredita que seria um período de maturidade para ele poder ser aceito, e se não for aceito, a gente substitui. Esse é o processo de criação de produto também dentro do segmento de alimentação, seja ele panificação, confeitaria, o que seja. Interessante essa pergunta para esse, né, segmento, para esse produto, né, que é um pouco mais tradicional, mas com certeza é possível sim. E um pouco do que o Fábio falou, nós entendemos que até o modelo, né, de franquias, a própria franqueadora deve ter a sua unidade principal, e talvez o que a tecnologia pode contribuir nessa validação, nessa experimentação, é a utilização da experiência do cliente, entender como que ele está se comportando nessa degustação, né, nessa utilização, porque o cliente em si ele já está comprando o produto, para a empresa é um produto que está sendo validado, mas como que está essa comunicação? Então, hoje, né, a tecnologia pode ajudar muito na validação, nessa experimentação, no acompanhamento desses clientes, né? Então, você pode fazer isso até por cenários, né, por posicionamento de loja, se é a loja física, se é a loja móvel, onde que, né, o público, então, pesquisas. Então, tem várias formas, sim, a metodologia ela é aplicada. Dizem que empresas que experimentam crescimentos exponenciais crescem até 10 vezes mais rápido que as empresas convencionais. Isso se deve muito ao conceito de PTM, né, ou propósito transformador massivo, que nada mais é do que uma ideia poderosa que vira uma ambição coletiva da empresa e que, através de grande parte da vontade de seus colaboradores, em fazer essa ideia florescer, acaba virando verdade, né? Então eu pergunto aqui para Ana Paula e para Miriam se isso tem a ver com o engajamento dos colaboradores e se elas acreditam que podemos utilizar técnicas e metodologias para aumentar o engajamento de todos os colaboradores. Não é complicado de, né, buscar um envolvimento, né, de todas as partes envolvidas, né, com esse propósito, né? A questão aí é como é que ele reconhece isso, né, na medida em que está lidando com franqueados, né? Como é que ele faz isso acontecer, né, em escala, na medida que, né, como é que ele multiplica essa visão de propósito, né? E como é que ele faz esse trabalho de engajamento, né, com esses pilares, né, que fundaram aí esse propósito, né, que é a visão dele e da primeira sócia, um projeto bem nuclear de empresa. Vejo possibilidades mil aí para essa ideia nuclear aí da Sagrada. Coisas que atravessam hoje no mundo a visão de mobilidade, de conveniência, que estão aí permeando todo esse processo, né, que a gente está vendo acontecer de transformação geral. Mas no lidar com o franqueado, essa construção de métodos novos métodos colaborativos e de parcerias, tá? É algo, um mundo a se desenvolver aí, né? E para trazer e retornar esse engajamento com um trabalho que eu vejo com potencial grande de crescer, de escalar, né? E muito rico. Uma coisa interessante nessa formação aí
do engajamento é quando a pessoa se conecta com essa ideia, né? Exatamente o propósito e tal. Mas veja, o próprio nome, né, colocado para um negócio é um nome instigante, é um nome que mexe mesmo, né? E mexe com várias coisas, dá para brincar de várias maneiras, mas uma coisa que eu acho que influencia isso também é o próprio processo da aprendizagem. Sabe que há pouco tempo saiu uma pesquisa dizendo que os colaboradores e as pessoas envolvidas no negócio, aquelas que sentem que estão aprendendo dentro do negócio e que sentem que essa aprendizagem realmente fazem as coisas mudarem, serem melhores e progredirem para ela profissionalmente e dentro do negócio também, quer dizer, a aprendizagem gerando mudança dentro da organização, esse é um dos grandes fatores de engajamento das pessoas em relação aos negócios onde elas estão atuando. E aí, hoje em dia, tem um processo que tem muito a ver com a questão do engajamento e que está ligado à aprendizagem, que é a comunidade. Você gerar comunidades ligadas à marca, comunidades ligadas ao processo de aprender, comunidades, a gente hoje, por exemplo, chama de comunidades de aprendizagem autodirigida, por exemplo, as pessoas desenvolvem a própria autonomia no processo de aprendizagem para gerar os resultados que elas almejam, que interessam a elas, né? Então, esse senso de comunidade, desenvolvendo a aprendizagem dentro da comunidade, isso tudo pode ajudar até na pergunta anterior, né, que foi feita aqui para a gente, né, de trabalhar a mentalidade de crescimento continuamente, através de uma comunidade que reforce o engajamento com a marca. Então, a comunidade, por exemplo, de franqueados, a comunidade dos próprios consumidores. Então, é um engajamento que extrapola a marca, porque ela fica, inclusive, mais conectada ao propósito da marca, à causa da marca, do que a marca em si. E aí a pessoa se conecta, porque ela não está se conectando apenas a um negócio, ela está conectando a algo mais, a uma causa que está por trás, né, dessa marca. Perfeito. Mas, Ana Paula, contenha-se, guarda as ideias, anota aí. Você, como patrocinador e parte do nosso squad multidisciplinar, nós vamos sentar para desenhar e apresentar as soluções para o Fábio e a Thaís. Então, guarda aí. É bom que está fervilhando as ideias, porque a gente vai precisar de muita coisa aqui para ajudá-los. Me chamou a atenção o que o Fábio comentou. Ele falou assim, puxa vida, quando a gente criou o negócio, a gente acreditou que a grande inovação era o modelo de negócio móvel, né? A padaria móvel. E com o tempo a gente foi vendo que a nossa grande inovação foi fazer muito bem o básico. O nosso produto é a nossa grande inovação, o pão, mas feito com uma fermentação natural, sem produtos químicos. Então, é curioso quando a gente pensa que, às vezes, a inovação é fazer grandes peripécias. Isso é legal, é importante, ajuda, mas o básico bem feito, às vezes, e resgatar determinados valores que se perderam e foram se desvirtuando ao longo do tempo, trazer isso novamente pode ser disruptivo. Curioso isso. Vamos pensar nisso e nos aprofundar nisso ao longo do case. A questão para todas as indústrias e empresas, sem exceção, não é mais haverá ruptura em minha empresa, mas sim quando ocorrerá a ruptura e quanto irá demorar e como ela afetará a mim e a minha organização, né? Não é se haverá, é quando acontecerá isso. A pergunta que eu gostaria de fazer aqui é para o Rafael e para o Marcos, é o seguinte: como estar atento e antenado aos sinais fracos que indicam a proximidade dessas próximas rupturas que afetarão nossos negócios? Como podemos fazer para termos uma leitura mais rápida desse cenário antes que seja tarde demais? Hoje, acho que as organizações não têm muita saída a não ser adotar um modelo aberto de fazer negócio. Você mesmo falou inovação aberta, né? Uma organização, para fazer inovação aberta, ela precisa ser aberta antes de qualquer outra coisa, senão ela vai estar fazendo uma pseudo-inovação aberta. E nesse sentido, quanto mais aberta ela for, maiores serão os seus tentáculos, no bom sentido, maiores os seus contatos, e antes ela começa a captar
esses sinais fracos que vêm do ambiente externo. Alguns deles oportunidades, outros ameaças. E aí, claro, essa questão da adaptabilidade precisa ser desenvolvida. Ela precisa reagir, como a Ana falou mais cedo, de desenvolver essa mentalidade de você, não de forma apressada, mas de forma ágil, rápida, você tomar as decisões necessárias para que a empresa possa aproveitar de uma oportunidade e se defender de uma ameaça. E a inovação vem no sentido de não fazer isso sozinho. Né? A empresa, eu costumo dizer dentro dos estudos que eu fiz um tempo atrás, né, a inovação fechada que se criou antes ali da globalização, ela foi uma herança da Segunda Guerra Mundial, do militarismo que acabou tomando conta das organizações. Então, medo de espionagem, aquela mega estruturação e hierarquia, aquilo aconteceu, foi até uma espécie de disfunção que acabou acontecendo. E com a globalização, o pessoal começou a perceber, eu fechado sou muito lento, eu preciso ser mais rápido. Então, eu preciso me abrir. Então, se você falar, quanto vale uma ideia hoje? Uma ideia, se ela for muito boa, vale R$1. O que vale é ela executada. Então, a informação também, ela tem hoje pouco valor se ela não tiver uma reação adequada em resposta a ela. Então, esses sinais fracos vão depender muito da quantidade de pontos de contato que essa organização aberta precisa ter. Eu acho que a Sagrado, né, teve um modelo de negócio muito interessante, né? E agora eu acho que para monitorar isso, o cliente tem que estar no centro, porque quando você, né, o cliente, o comportamento dele, a experiência dele vai dizer, não só no mercado da Sagrado, mas o mercado concorrente também. Mas a questão da continuidade da inovação dentro da empresa, ela é muito importante, né? Porque quando se fala no crescimento exponencial, e falou muito bem da maturidade dos processos, você tende, não vou falar a palavra acomodar, porque eu acho que ninguém hoje fica acomodado, mas você tende a trabalhar muito naquilo e esquece que a empresa precisa continuar olhando para algo novo. Algo novo está sempre voltado para novas tecnologias, novos modos de você viver, né? A pandemia nos mostrou isso de uma forma muito intensa. Eu gostaria de saber a visão aqui da Miriam e do Léo, né? Como eles estão vendo a curva de adoção de tecnologia na comercialização de produtos alimentícios ou de produtos em gerais do varejo. Já estamos surfando a crista da onda da transformação digital ou ainda teremos que remar um pouquinho? Eu imagino, Márcio, que a gente já tem muitas inovações interessantes no Brasil, algumas lojas que já possibilitam você ter questões como foco no cliente, como inovação na forma em que você compra sem ter mais nenhum tipo de interação ou de pessoas te atendendo. Vi um case há poucos dias de ingredientes para alimentação, condimentos que criou uma plataforma de conteúdo, como a Ana falou, e gerou em torno, ela vendia pequenos ingredientes e gerou muito conteúdo, criou grupos, engajou pessoas que gostavam de curry, de pimenta, não sei o quê, no entorno de receitas, no entorno de grupos que se reuniam a partir daí, né? Houve um movimento dessas pessoas para consumir esses produtos. Então, fruto de um movimento tecnológico, ou seja, a construção de uma plataforma, mas com foco no que a gente considera áreas importantes no processo da transformação digital. Inovação, pessoas, processos, uso da tecnologia e foco no cliente. Eu imagino que a Sagrado ainda tenha um bom caminho. Eu não imagino que a gente esteja surfando essa onda na crista. Eu imagino que ainda há muito espaço para construção, para criação e para entendimento de como usar a tecnologia para produtos que são diferentes, como é o caso da Sagrado com o pão de fermentação por levain e fermentação natural. Então, quanto mais aberto e mais a gente traz para dentro, mais crescimento a gente tem. A gente tem que estar de portas abertas para inovar, sobretudo com o cliente, né? Ouvindo ali, uma escuta muito ativa. Com relação às tecnologias, né? O que a gente tem hoje de transformação digital para essa indústria e para comercializar, né?
a questão das vending machines, né, que a gente não tem interação mais com ninguém, e a possibilidade de chegar ali, fazer uma escolha, de usar um aplicativo para ter um entendimento de todo o processo produtivo, né, e ali mesmo já se conectar com uma comunidade, como bem disse a Ana, né, e já se engajar ali, né, e para conhecer melhor como aquilo é feito, como aquilo é produzido. Eu vejo muito claramente, né, nessa possibilidade, né, da Sagrado, de alguma forma, eles se desonerarem da questão da mobilidade e ter um entendimento maior dessa questão da conveniência, tá? Do que é conveniente para o cliente específico dele, né? Eles têm aí uma gama de condomínios, né? Como clientes contratados, e tem aí uma infinidade de possibilidades também, né? Como cliente final, mas eles podem, de alguma maneira, buscar uma associação para essa coisa da mobilidade, de oferecer um pacote de valor sem estar comprometido com essa parte que né, a estrutura física daquilo, e dar a eles uma possibilidade maior de focar no que foi uma ideia genial, que é o produto, né, o pão. Fábio, você tem alguma questão que você quer lançar e fazer alguma coisa? Eu até tenho. O quanto de dificuldade eles estão enxergando nesse meu desafio de longo prazo, que é a transformação dentro de um segmento da panificação tão enraizado no Brasil. Isso, era isso que eu queria. Pergunta difícil, pergunta densa. É isso aí. Pô, tem um cara inteligente aqui, tem um monte de gente inteligente aqui. Alguém se atreve? Alguém pode dar a visão aí para o Fábio de como vocês estão enxergando, o quão difícil é esse desafio que ele nos passou? Fábio, essa é uma ótima questão, sim. E eu entendo, para esse mercado, né, um mercado tradicional de consumo, né, de um produto tradicional, a forma de realmente você conseguir, né, esse desafio de entender o comportamento, é monitorar esse cliente. E monitorar o cliente hoje, né, a tecnologia tem ajudado muito, através principalmente da digitalização da comunicação. Então, a gente percebe um alto engajamento das pessoas, né, do consumidor, para conversar em determinados canais, né? Um exemplo prático é o WhatsApp, está na mão de todo mundo, principalmente o brasileiro, né? Então, eu acho que um dos caminhos, né? Eu acho que existem vários caminhos, várias formas, mas um dos caminhos é o cliente no centro. Então, se você conseguir, né, estabelecer um processo, uma forma de acompanhar esse cliente, e isso, né, como o seu modelo é de franquias, é muito importante que você consiga também ver na ponta, porque senão talvez isso aí pode haver uma distorção e sim aumentar o seu desafio, porque a gente fala que quando você digitaliza, se o seu processo está muito bem definido, a sua forma de comunicar, de entender o seu cliente está bem definida, você vai com certeza ter frutos, mas se você tem gaps nesse processo, talvez você aumente o seu problema. Então, é muito delicado, mas com certeza tem solução sim, e dá para começar por esse caminho. E por mais que a Sagrado não seja uma startup, né, mas ela pode emprestar algumas práticas que são interessantes, né? Se a gente buscar ali o modelo da startup enxuta, que é o modelo da aprendizagem constante, né, junto aos clientes e aos franqueados, isso pode ser totalmente apropriado pela Sagrado. Exatamente quando criar um produto novo, busca os clientes mais fiéis, os early adopters, busca os franqueados, eles se sentem prestigiados e você tem o ouro, que é o conhecimento deles, dando a segurança de um risco menor de insucesso, até porque se o produto não for bom pelo paladar deles, ou às vezes até por uma questão operacional da loja, no caso do franqueado, você nem investe para levá-lo ao mercado efetivamente. Então, essa questão de melhorar e pivotar pode ser muito interessante para o modelo de negócio como a Sagrado. Outra coisa que eu acho que é bem interessante é aproveitar bem a inovação aberta. E eu me lembrei da Embrapa,
A Embrap é a empresa brasileira de promoção da inovação industrial e ela subvenciona partes significativas de projetos de inovação e, por acaso ou não, ela atua. Eu até resgatei aqui, biotecnologia, manufatura e TICs, que tem unidades credenciadas em Embrap no Brasil inteiro, com as quais a empresa que quer inovar conversa diretamente. Tipicamente, essas organizações são ICTs, Instituição de Ciência e Tecnologia. Então, pode ser uma oportunidade interessante de inovar para superar esses desafios, para manter a qualidade do produto enquanto se escala, principalmente se a gente for pensar em termos de Brasil, né, e até fora do Brasil, por que não? Para manter essa qualidade, esse padrão de produto, são esses desafios de inovação, tanto em termos de aceitabilidade de produtos novos, de melhoria de produtos existentes, quanto da evolução da escala da empresa. Essas conexões que o Marcos acabou de falar aí, de citar, né, que são ICTs, eles são selos incríveis e podem não só conferir qualidade para o produto, mas podem conectar a empresa a outras redes, e isso sim escala. Conexão escala, tá? Conexão torna o negócio exponencial, né? Todos nós aqui somos conexões da Sagrado, e vamos levar a Sagrado conosco e formar uma rede de possibilidades. Vamos lá. Eu vou falar um pouco mais filosoficamente, talvez, para essa resposta. É assim, pegando de novo a imagem, né, a iconografia do pão, né, que é uma coisa muito de conexão, realmente. Ela fala com aspectos básicos da colaboração, da empatia, da conexão com o outro, da solução de uma necessidade básica que depois disso, antes disso nada mais faz sentido, né? Se a pessoa não tem o pão, simbolicamente o pão, nada mais faz sentido. Então tem muitas coisas que podem ser aproveitadas aí como um reforço que vão fazer essa conexão ser forte, vão facilitar que essa conexão seja forte com múltiplas possibilidades de parcerias, de crescimento, de exponencialidade da coisa também. A gente sempre fala do exemplo do Steve Jobs, né, do iPhone, tarará, tarará, mas no fundo é isso mesmo, né? É uma ideia-força muito, muito clara que pega muito forte em algo que faz muito sentido para as pessoas e que isso faz com que a pessoa se conecte. E isso sozinho já é uma baita força de crescimento. Eu acho que isso é algo bem importante para pensar nesse processo de crescimento exponencial. Fábio, já gerou alguns insights? Eu vi que você anotou coisas aí, já gerou alguma coisa? Sim, já. Tá, mas segura. Aqui, Não. Segura. Eu tô anotando. Que tem muito mais. Eu sei que a ansiedade não dispara, não sai disparando. Segura, anota isso. Isso é só o começo. Eu sou um eterno aprendiz, Márcio. Eu sou um eterno aprendiz. Esse é só o começo, tá? Essa troca, esse bate-papo. Obrigado por você ter vindo e trazido esse desafio aqui para a gente, confiado na gente. Chegamos ao final do debate executivo. Espera lá, eu não ouvi. Eu não ouvi o uau. Vai, eu vou repetir, vai. Gente, chegamos ao final do debate executivo. Que pena, mentira. Isso. Mas tudo bem, teremos mais. Vai, um abraço a todos, viu? Eu agradeço muito a atenção de vocês. E vocês que estão assistindo a gente, foi uma honra poder conduzir esse momento aqui com pessoas tão brilhantes. E antes de encerrar, mais uma vez, eu quero agradecer aos patrocinadores que viabilizam este evento. A Netskope é líder em Security Access Service Edge. Ela conecta usuários com segurança e rapidez diretamente à internet e simplifica as operações para as equipes de redes e de segurança, economizando tempo, aumentando sua eficácia e reduzindo o risco de sua organização. Fiquem com um vídeo da Netskope. Na sequência, teremos episódios focando a análise de cenários e diagnósticos, entrevistas com especialistas da área. Fiquem bem e até lá! As our workforces become increasingly remote and increasingly distributed, enterprises need to take a different look at how they secure their internet traffic and their access to mission-critical applications, SaaS applications, cloud storage providers, etc. Allowing companies to implement more real-time security features and controls
without users noticing or complaining that their performance is affected. It enables security professionals to really secure the enterprise in a way that they never have been able to before. We realized that performance was a barrier to adoption of cloud security solutions, especially for companies with users outside of very well-connected markets like North America. Legacy security appliances just don't cut it if you're trying to maximize security while also optimizing for performance. We believe the right approach to securing the cloud is to use a company built in the cloud for the cloud. Netskope's NewEdge architecture is the world's largest private security cloud designed to give you the best possible security and the best possible performance without having to make a trade-off. NewEdge is better than anything else out there for a number of different reasons. One is a modern hardware and software architecture very similar to that of hyperscale companies. Collapsed network architecture, decreased reliance on vendor boxes to perform functions like firewalling and load balancing, general purpose compute servers that can take on the role of a firewall or a load balancer or any other piece in the Netskope portfolio. The resources are fungible and therefore more easily made elastic. Another significant differentiator is that we control our own routing. By not relying on cloud service providers for the performance-sensitive, real-time or inline processing of end users' data, we control how the traffic enters and exits our network, and we can optimize the routing in a way that we would not be able to if we relied on cloud service providers like some of our competitors. The other big differentiator are our high-capacity points of presence, focused on high-security, high-grade, carrier-neutral facilities. Carrier-neutral means that we can connect with any peer, any provider that we wish in that market without limitation, and that gives us the maximum flexibility to ensure the best possible performance for our end users. In short, what makes NewEdge better than anything else is more points of presence in more locations, optimized for the lowest latency reach not only to end users, but to the content and applications they're looking to access. We have assembled a world-class team of people that have built and scaled essentially the internet over the last few decades. They've built and scaled some of the largest carriers, cloud service providers, and content delivery networks on the planet. And we're applying many of those same techniques to ensure that the Netskope NewEdge network has no parallel in the security space. With NewEdge, you can get all the security that you need as a security professional without hampering end user productivity. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netskope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BENSK. Isso. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio com a equipe preparando mais conteúdos para vocês. Se você quiser assistir o próximo capítulo da websérie Visão Tecnomanista, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo.